al-Masr al-Hufain, a passagem das mãos úmidas sobre os calçados de couro. Ao longo de séculos sucessivos, os árabes viajaram longas distâncias no deserto no que ficou conhecido como as duas jornadas de inverno e de verão para a Síria e o Iêmen. E durante essas viagens eles usavam calçados de couro, kifaf e meias, assim como também os usavam enquanto residiam em suas terras. O kuf é o que se calça nos pés feito de couro. Já a meia, al-jawrab, é geralmente feita de algodão ou material semelhante. O Islã legislou o ato de passar as mãos úmidas sobre os khufain, calçados de couro, e jawrabain, meia. Isso se deve ao que foi relatado de Anas bin Malik, que Allah esteja satisfeito com ele. Quando questionado sobre o masr sobre os calçados, ele disse: o mensageiro de Allah, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele, passava as mãos sobre eles. No entanto, essa prática possui condições que consistem na necessidade de calçar o khuf ou a meia após a purificação completa, relatado por Al-Mughira, que Allah esteja satisfeito com ele, que disse: eu estava com o profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele, em uma viagem e me abaixei para tirar seus calçados de couro, e ele disse: deixa-os, pois eu os calcei estando os pés em estado de pureza. Então ele passou as mãos sobre eles. Também é condição que o huf e a meia cubram os pés até os tornozelos, e é obrigatório também que sejam fabricados de algo puro, tahir, ilícito ao mesmo tempo, de modo que não sejam feitos de coisas proibidas, como a seda para os homens. Também é condição que o massa ocorra na purificação da impureza ritual menor, Hadat Asgar, e não da impureza maior, relatado por Safwan bin Assal, que Allah esteja satisfeito com ele, que disse: o mensageiro de Allah, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele, costumava nos ordenar, quando estávamos viajando, que passássemos as mãos sobre nossos calçados e não os tirássemos por 3 dias, devido a fezes, urina e sono, exceto por estado de janabá, impureza maior. Estas condições estão ligadas a um período determinado, definido como um dia e uma noite para o residente, e 3 dias com suas noites para o viajante. Pois aqui está Ali, que Allah esteja satisfeito com ele, dizendo: o mensageiro de Allah, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele, estabeleceu 3 dias e suas noites para o viajante, e um dia e uma noite para o residente. E o período permitido começa a partir da primeira passagem das mãos após o evento que anula a ablução. Assim, se calçar as meias em estado de pureza, depois tiver um anulador, e então passar as mãos pela primeira vez, ele conta a partir desta passagem um dia e uma noite, ou seja, 24 horas. E a passagem das mãos deve ser sobre a parte superior do calçado, com ambas as mãos estando umedecidas com água, desde os dedos dos pés até a perna, uma única vez. Limpa-se o direito com a mão direita e o esquerdo com a mão esquerda. Por isso deve-se evitar passar as mãos pela parte inferior do calçado, pois aqui está Ali, que Allah esteja satisfeito com ele, dizendo: se a religião fosse baseada na opinião pessoal, a parte inferior do calçado seria mais digna de ser limpa do que a parte superior. No entanto, viu o mensageiro de Allah, que a paz e o bem de Allah estejam sobre ele, passar as mãos sobre a parte externa de seus calçados.
O mas é invalidado ao retirar as meias ou uma delas. No entanto, o muçulmano deve retirar a meia, lavá-la e limpar seus pés, se encontrar nela um odor desagradável, para não prejudicar seus irmãos muçulmanos. Al-Masr al-Jabira, tala, a bandagem e o curativo adesivo. À semelhança do que o Islã legislou sobre os rufaim e as meias, legislou também sobre a tala, a bandagem e o curativo adesivo. A tala al-Jabira é o que se prende sobre a fratura, feito de gesso, talas de madeira ou semelhantes. Já a bandagem, al-Isaba, é o que se enrola na ferida, queimadura ou outro, feito de pano ou semelhante para tratamento médico, enquanto o curativo adesivo, al-Lasok, representa tudo o que se cola sobre a ferida e afins para tratamento. Todas são coisas sobre as quais é permitido passar as mãos úmidas, e a evidência disso é o relato de Jabir, que Allah esteja satisfeito com ele, que disse: Saímos em viagem e uma pedra atingiu um homem de entre nós, ferindo sua cabeça. Depois ele teve uma poluição noturna e perguntou aos seus companheiros, dizendo: Vocês encontram para mim uma concessão para fazer o tayammum, ablução seca? Disseram: Não encontramos para ti uma concessão enquanto fores capaz de usar a água. Então ele se banhou e morreu. Quando chegamos ao profeta, que a paz e o bem de Alá estejam com ele, e ele foi informado disso, disse: Eles o mataram, que Alá os mate. Por que não perguntaram se não sabiam? Pois a cura da ignorância é a pergunta. Bastaria a ele fazer o tayammum e amarrar. Musa teve dúvida. Sobre sua ferida um pano, depois passar a mão úmida sobre ele e lavar o restante de seu corpo. Não é condição colocar a tala e a bandagem em estado de pureza, assim como não é exigido para elas um período de tempo enquanto for necessário que permaneçam? No entanto, o másia não deve exceder o local da tala, e quando a pessoa em purificação chegar ao membro que possui uma dessas coisas, ela lava o que está ao seu redor e passa a mão úmida sobre ela por todos os seus lados. E se uma parte dessa tala ou bandagem estiver fora do membro que é obrigatório purificar, não é necessário passar a mão sobre ela.